verso 8, na minha versão lemos assim: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós vamos a 3 textos de Paulo e começamos com a sua carta aos Romanos. Aqui, eu e você conseguimos ver estampado 2 ideias muito claras: vida e morte, viver e morrer. Se a minha vida está em Cristo, ou se a minha morte está relacionada a Ele, a minha vida também estará relacionada a Ele. E a pergunta que eu queria fazer para você no início dessa manhã é: alguém que não viveu por Cristo poderia morrer por Ele? Alguém que não tem coragem de viver alinhado à vontade, aos propósitos de Cristo, teria força moral para entregar a sua vida diante de uma confrontação que colocasse em teste a sua fidelidade? O que é mais fácil para você? De bate pronto, viver por Cristo ou morrer por Ele? O que seria mais complicado? Uma vida de caminhada ao lado do Mestre, ou diante de uma ameaça, você decididamente tomar a decisão em ser fiel ao seu comando, ao seu mandamento, ao seu estatuto? Colossenses capítulo 3, um pouco à frente de onde você está, uma outra carta. Paulo vai abrindo os conceitos e vai trabalhando as ideias e vai tentando doutrinar, ensinar a igreja. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, o verso também 3, ele diz assim: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vida e morte. Aqui ele coloca o verbo no passado, e estranhamente a gente vê esse verbo no passado, porque a maior dificuldade que nós temos dentro da dinâmica da igreja é que os seus membros estão vivos. E aí você pode virar para mim e dizer: mas não é esse o papel do Espírito, de vivificar a igreja? Esse é o papel do Espírito, de reavivar, de vivificar, de trazer vida à igreja, mas não antes de a igreja experimentar a morte. Nós precisaríamos ter a experiência do apóstolo: já não sou eu, mas quem vive, é Cristo quem vive em mim. E aos Colossenses ele disse: a vida de vocês está escondida nele, porque vocês morreram. Ele usa o verbo no passado. O Manolo, aquele Manolo, com aquelas vontades, com aquelas manias, com aquele temperamento, com aquela personalidade, com aqueles desvios no seu caráter, aquele Manolo precisa de uma vez por todas sumir, desaparecer. Eu não posso, depois de uma vida inteira de devoção e de profissão de fé, continuar sendo a mesma pessoa. Aquele Manolo precisa morrer. Aquela criatura precisa deixar de ser, ele precisa sumir, para que Cristo possa resplandecer nessa carcaça ambulante que vai para lá e para cá. A vida, a sua vida, está escondida em Cristo. E aqui nós descobrimos nosso valor, e aqui nós descobrimos o quanto nós somos preciosos aos olhos de Deus, não porque nós estamos apegados a quem nós somos, mas porque nós decidimos não viver mais para nós mesmos. Terceiro texto, Filipenses capítulo 1, enquanto você vai até lá, primeira parte do verso 21, Filipenses, agora é a outra carta aos Filipenses. Eu só gostaria de lembrá-lo em que condições o apóstolo escreveu essa última carta, porque lemos uma aos Romanos, lemos outra aos Colossenses e agora vamos ler uma aos Filipenses. É a igreja que está em Filipos. Quando ele escreve essa carta, eu gostaria de lembrá-lo, ele está preso em Roma, em condições horrorosas, vivendo sob uma pressão terrível, numa prisão cavada na rocha, úmida, em um ambiente doentio, tendo suas feridas até lambidas por ratos, tendo seus pés e mãos acorrentados a um tronco, vivendo horrores e abusos. É nessas condições que ele consegue ainda se comunicar com a igreja de Filipos, e ele diz assim, verso 21, o viver é Cristo e o morrer, que diz a tua versão?
é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nessa manhã eu falo para alguém que anda se sentindo desvalorizado, ressentido, machucado, esquecido, rejeitado, deixa eu dizer a você, abra mão de suas expectativas, de suas vontades. Não lute mais pela sua imagem, não lute mais pelos seus direitos, não reivindique mais aquilo que você julga ser seu. Sabe por quê? Porque em Cristo todos nós fomos sepultados. E aquele que tem consciência que é uma nova pessoa, morrendo para o eu e vivendo para Cristo, já não vai mais se importar com esse tipo de vitupério, de vergonha, porque entende que já não tem mais nada a reivindicar. Não é fantástico isso? Ao olhar o título da mensagem dessa manhã, você pode se perguntar, sim, é um sábado de Halloween, e provavelmente alguma coisa será dita nesse sentido. Você sabe que a igreja, em algum momento, fazendo uso do seu poder e da sua influência, atribuiu a muitas pessoas que se opunham às suas doutrinas, aos seus credos, atribuiu a eles a imagem de seres endemoniados. Muitas dessas pessoas do sexo feminino acusadas de serem bruxas, e muitas fogueiras e mortes foram cometidas, assassinatos foram cometidos com essa desculpa de ameaçar a paz da igreja e do mundo por qualquer que discordasse das suas verdades ou da sua pregação. Sempre na história da humanidade nós vimos pessoas fiéis sendo acusados de serem perturbadores. Algumas dessas histórias e alguns desses episódios chamam a nossa atenção porque houve uma intervenção da parte de Deus. Como um cumprimento dessa promessa que foi feita a Isaías no capítulo 43, eu vou pedir para você abrir lá. Este texto de Isaías nos traz muito conforto porque Deus de alguma maneira se identifica com o seu povo fiel. E ao se identificar com o seu povo fiel, Deus faz uma promessa extraordinária de livramento. Se você teve coragem de viver por mim, e se você adquiriu coragem de morrer por mim, entenda que diante da ameaça eu faço essa promessa aqui para você. Isaías capítulo 43, verso 2, lemos assim: quando você atravessar as águas, que diz a tua versão? Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, repare, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, diz a minha versão aqui. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, outras versões. E quando passares pelo fogo, você não se queimará, nem chama alguma arderá em ti. Não é fantástico isso? Ah, Isaías, que texto belíssimo! Mas nessa manhã eu queria mostrar para você o cumprimento desta promessa, analisado por diferentes perspectivas. A primeira delas, por um trio parada dura da Babilônia chamado Sadraque, Mesaque e Abdinego. Nós não vamos pregar sobre isso, mas eu gostaria de citá-los, e eu vou pedir para você ir até Daniel capítulo 3. Os versos são o 16, 17 e 18. Porque literalmente a profecia, a promessa feita a Isaías, que acabamos de ler, se cumpre na vida destes três sujeitos. Eu e você estamos muito familiarizados com essa história, estamos muito familiarizados com este relato, e é realmente surpreendente o que acontece à vista de toda aquela gente importante na planície de Dura, lá na cidade de Babilônia. Lemos verso 16, capítulo 3 do livro de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Antes de eu seguir, baseado em que eles estão dizendo esse absurdo? Baseado em que eles estão dizendo essa coisa extraordinária? O Deus a quem nós servimos pode nos livrar das chamas. Baseado em quê? Baseado em Isaías capítulo 43, que eles estavam familiarizados.
Há várias evidências no livro de Daniel de que Nabucodonosor e mais tarde Ciro se familiarizaram com os escritos a respeito deles, pela pena do profeta Isaías. E a minha versão eu continuo, e ele nos livrará das tuas mãos. Aqui a fé, uma fé incrível, mas, essa conjunção aqui, mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Você conhece? O destino deles foi a fornalha, aquecida 7 vezes mais. Eles foram amarrados e jogados lá dentro. O que queimou? O que queimou? Apenas as cordas. Não havia nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo. Nada, absolutamente nenhum vestígio. Pelo contrário, quando o rei, assombrado com o fato dos homens que o jogaram dentro da fornalha terem morrido, e quando as chamas deram uma trégua, e o rei dá uma espiada dentro da fornalha, ele não vê 3. Ele vê a profecia de Isaías capítulo 43 se cumprindo. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Literalmente cumprida a profecia de Isaías capítulo 43. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. E a presença do quarto ser, descrito por Nabucodonosor como um ser majestoso, parecendo o filho dos deuses, era o próprio Cristo pré-encarnado, na figura humana, caminhando com os seus servos fiéis dentro da fornalha. Você imagina o diálogo, você imagina a conversa, você imagina. Tiveram coragem de viver por esse Deus a quem serviam, a ponto de terem coragem de morrer por esse Deus que eles também serviam. O resultado, o prêmio, foi uma conversinha com o próprio Deus ali dentro daquelas chamas. Existem outros que ao longo da história da humanidade não têm os seus nomes registrados nas páginas sagradas do livro que você tem aí em suas mãos, mas têm seus nomes registrados nos livros do céu, e um dia teremos a oportunidade de conhecê-los. Na manhã deste sábado eu queria apresentar a você um herói, um pastor chamado Richard Wurmbrand. Esse pastor é um romeno que passou 14 anos na prisão por pregar o evangelho depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, quando os comunistas tomaram o poder da Romênia e tentaram submeter a igreja aos seus propósitos, o pastor Richard imediatamente deu início a um ministério classificado como um ministério subterrâneo. Ele trabalhava underground, por debaixo dos panos, pregando o evangelho e levando as pessoas a Cristo. Ele pregava o evangelho tanto aos seus compatriotas escravizados pelo regime, quanto aos soldados russos que invadiram o país. Até essa coragem ele teve. Ele foi preso 3 anos depois, em 1948, com a sua esposa, essa senhora aqui, chamada Sabina. E ela cumpriu trabalhos forçados por 3 anos no canal do Danúbio, por sua associação com o marido e o trabalho de pregar o evangelho, uma mensagem proibida pelo regime. Ele testemunhou sozinho na minha cela, com frio, fome e em farrapos. Eu dancei de alegria todas as noites, 14 anos. Para nós, um exemplo sobrenatural de alguém que pode experimentar uma alegria sob fortes condições desfavoráveis, semelhante ao apóstolo Paulo, que escreveu daquela prisão em Roma, a carta aos Filipenses, em algum momento disse: alegrai-vos sempre no Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Esta é uma coisa sobrenatural. O pastor Richard passou 3 anos na solitária, sem ver o rosto de ninguém, a não ser dos seus torturadores. Depois ele foi transferido para uma cela comum, onde as torturas continuaram por mais de 5 anos. Aqui uma das fotos, ele ainda macilento, depois desse período de horror. Embora
os seus captores tenham esmagado 4 de suas vértebras e cortado ou feito 18 buracos em seu corpo, eles não puderam derrotá-lo. E aqui existe uma imagem de alguns desses buracos que foram feitos no seu corpo, 18 ao todo. Durante esse tempo, ele se voltou para um companheiro de prisão que estava com ele, um homem que ele havia conduzido ao Senhor antes deles serem presos, e ele perguntou: você tem algum ressentimento contra mim por eu tê-lo conduzido a Cristo? E o seu companheiro de cela e discípulo respondeu: não tenho palavras para expressar minha gratidão por você ter me levado ao maravilhoso Salvador. Eu nunca teria feito de outra maneira. Fantástico, não? Isso foi agora, 70, 80 anos atrás. Mas há 300 anos atrás, eu queria que você conhecesse esta senhora aqui, Mary Durand, uma francesa. Tinha 18 anos quando foi presa. Foi encarcerada na Torre de Constança em 1729. Filha de Stephen Durand, que foi secretário consular, e Claudine Gamonet, também franceses. Desde a revogação do Edito de Nantes em 1685, como alguns de nós sabemos, o protestantismo era proibido na França. Aqueles que insistiam em adorar o Senhor em reuniões secretas eram perseguidos e presos. Havia, inclusive, um hobby nesse negócio, de identificar os protestantes, acusá-los, entregá-los às autoridades para que fossem presos, torturados e mortos. Mary veio de uma família da Vivarais e ela não viu a sua mãe desde os 4 anos. Sua mãe foi presa quando ela era ainda uma criancinha, depois de receber uma reunião ilegal em sua casa. O irmão dela, Pierre Durand, ele era um pastor e ele continuou insistindo em pregar o evangelho nessas condições por muito tempo, até que alguém o traiu e o entregou às autoridades. O cativeiro de Mary durou 38 anos. Ela foi trancada com cerca de outras 20 mulheres de todas as idades e origens que você pode imaginar. Ela viveu nessas mais ou quase 4 décadas em meio à pobreza, ao frio e também à promiscuidade. A condição de ela sair da prisão, de Mary deixar o cativeiro, deixar a prisão e essas condições horrorosas, passava por 2 palavras, só 2 palavras, e ela deixaria a prisão e voltaria para casa: eu renuncio. Todos os dias ela era submetida a essa pergunta: diga e você sairá daqui. E ela passou aqueles 38 anos dizendo: eu resisto. Resistir é o que Mary Durand fez em todo o seu cativeiro, não negando a sua fé, exortando as suas companheiras de cela e escrevendo muitas cartas. Em janeiro de 1767, anos e anos depois, o príncipe de Beauvais visitou a torre depois de um tenente tê-lo alertado dos abusos contra aquelas mulheres, anos e anos depois. Ele ficou consternado com aquela situação das mulheres ainda presas, e mesmo com o ministro de Luís XV tentando se opor a elas, Beauvais coloca a sua demissão na balança. Assim, 14 mulheres são liberadas naquele ano, uma delas, Mary Durand. Ela foi liberada em 14 de abril de 1768. No final daquele ano, em 26 de dezembro, as 2 últimas prisioneiras também são libertadas daquele cativeiro horroroso. Mary Durand morreu em sua casa natal em Boucher-de-Branly, em 1776, onde funciona atualmente o Museu Protestante do Vivarais. Alguns, se um dia tiverem oportunidade, vale a pena. Esses 2 exemplos, agora bem próximos a nós, 70 anos e 200 e poucos anos, relativamente perto, próximo, comparado aos 3 amigos de Daniel na província de Dura, na Babilônia, datado a 500 anos antes de Cristo, demonstram como nós temos, em diversas gerações e épocas e lugares diferentes, pessoas que resistem ainda aos abusos, manifestando fé no Deus a quem creem e fidelidade restrita mesmo diante da ameaça da própria vida. A
Pergunta que eu fiz no começo, eu refaço agora. O que seria mais complicado, viver por Cristo ou morrer por Ele? Vou pedir para você ir até o livro do Apocalipse no capítulo 6. É quase que obrigatório o uso desse texto num tema como esse. O contexto é o 5º selo. Depois da descrição dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que abrem os 4 primeiros selos, o 5º selo traz uma mudança na linguagem, uma perspectiva completamente diferente. Depois de os primeiros 4 selos indicarem basicamente eventos passados, o 5º selo traz na sua estrutura gramatical indícios de que nós estamos lidando com eventos também futuros, não apenas passados. Apocalipse capítulo 6, observe os versos 8 até o 11. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem, que diz a tua versão? A minha diz um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Olhe para mim. O 5º selo traz aqui o relato de um grupo específico de filhos de Deus que morreram por causa do testemunho que deram. O que você vê aqui no 5º selo é o julgamento dos mártires e de sua causa. A linguagem que é utilizada, muitas vezes mal interpretada por pessoas que creem num estado de consciência após a morte, eles apontam estes versos aqui como um indício de que há uma consciência após a morte e que este sangue dos mártires clama por justiça. Eu só queria, não é o tema de hoje, apenas dar uma indicação para você de que há aqui termos e uma linguagem idiomática. Você deve lembrar quando Caim, não inadvertidamente, matou seu irmão Abel. Você deve lembrar desse caso, é registrado bem no comecinho das Escrituras. Você deve lembrar também que Deus se comunicou com Caim antes do assassinato e perguntou para ele: por que você anda com essa cara feia aí? Por que você anda com essa cara carrancuda? Se você for fazer o que é certo, as coisas vão bem para você, mas o pecado jaz à sua porta e é importante que você domine. Antes do assassinato, Deus falou com ele. Mas depois do assassinato, como Deus o aborda, ele diz: cadê o teu irmão? Eu, por acaso, agora sou a babá do meu irmão, trocando para um português mais claro? E aí Deus responde: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. Sangue não fala. É uma expressão utilizada para dizer: eu sei o que está acontecendo aí embaixo. E o sangue é onde reside a vida do teu irmão. É a mesma estrutura de pensamento que é utilizada agora no 5º selo. O sangue dos mártires clama por justiça. Quando julgarás a nossa causa? E a resposta nos surpreende porque os mártires, no processo de julgamento de Deus, a sua causa não será julgada até o quê? O que diz aí? Até que se complete o número dos seus conservos. Ou seja, apontando para o futuro, nós vemos que o número de mártir, que é uma categoria de salvos diferente no reino da glória, essa categoria de gente que vai ter uma roupa branca com uma fita vermelha na orla de sua roupa, essa categoria ainda não se fechou o seu número. Pessoas ainda darão a sua vida em defesa do evangelho. Pessoas darão a sua vida ainda por serem fiéis a Deus e com o risco da própria vida, deporão as suas vidas em defesa da causa que abraçaram e da verdade que professam. O pastor Richard e Mary Duran, eles andaram no caminho pavimentado por outros que vieram antes deles. Os 3 amigos de Daniel, outros tantos sem nome que nós não conhecemos, do 1º e 2º século de nossa era, quando alguém, olhando os abusos e os horrores da igreja e do Estado, matando gente que pensava diferente, alguém chegou a dizer: não adianta, porque quanto mais você mata essa gente, mais crente aparece. O sangue do crente, lembra aquela frase famosa?
é como semente na terra. O sangue do crente é como semente na terra. Pois bem, eu queria levar você a pensar um pouquinho na vida desse camarada aqui. No século IX, o Papa Gregório VII tomou a decisão que deveria abater o orgulho dos reis. Foi um dos momentos em que a igreja tinha um poder tão grande sobre o poder secular que um rei não poderia, de maneira alguma, ser coroado e legitimado no seu trono, ainda com sangue e linhagem real, sem que a figura do cabeça da igreja, representada no Papa, colocasse a coroa na cabeça do monarca, legitimando o seu reinado. Assim, dentro desse contexto, Gregório VII expediu uma bula, um tipo de decreto eclesiástico, proibindo o culto público numa língua diferente do latim. Segundo ele dizia que o onipotente não poderia se agradar de uma língua estranha e que a missa ou culto ou qualquer cerimônia religiosa não poderia ser feita nem no alemão, nem no inglês, nem no italiano, qualquer coisa, somente no latim. O tempo de Lutero, que marcou sem precedentes o que a gente conhece como Reforma Protestante, ainda estava um pouco distante. Inclusive, como eu já mencionei no começo, hoje, 31 de outubro, 503 anos, quando ele fixa aquelas 95 teses na porta na igreja em Wittenberg, exatamente hoje, 503 anos. Mas algumas décadas antes de Lutero, surgiria alguém que, através do seu testemunho, também abalaria as nações. Esse camarada que você vê na foto, uma imagem representativa, foi de humilde nascimento, ficou órfão do pai ainda muito cedo, na primeira infância. Mas, como muitas histórias que nós conhecemos, ele tinha uma mãe piedosa. E essa senhora considerava a educação e o temor a Deus como as coisas mais preciosas para deixar para os seus filhos. John Hus estudou na escola da sua província, da sua cidade. Depois ele foi para a Universidade de Praga, atual República Tcheca. Antigamente, nesse período, era chamada da região da Boêmia. E ele foi admitido como aluno bolsista, porque era muito pobre, não podia pagar. Ele foi admitido numa espécie de uma cota de alunos pobres e estudou na Universidade de Praga. A sua mãe o acompanhou na viagem, como muitos de vocês, ao deixarem o filho no college. E aqui há uma cultura de você ir até o colégio, preparar o quarto, arrumar as coisas, e existe toda uma cultura em relação a isso. Vocês que já fizeram ou vão fazer algo parecido, eu só gostaria de lembrá-los e nessa manhã ressaltar o que essa senhora fez. A sua mãe o acompanhou até Praga. Viúva, pobre, ela não tinha absolutamente nada de material para dar ao filho, nem dinheiro ela tinha. Mas aproximando-se da grande cidade de Praga, quando a cidade já podia ser vista a uma certa distância, ela parou a jornada com seu filho, ambos se ajoelharam, ela colocou a mão na cabeça do seu filho John Hus, e essa mulher ajoelhou-se ao lado desse menino, sem pai, e invocou a bênção do Senhor sobre ele. Mal ela sabia como essa sua oração seria atendida. Na universidade, John Hus logo se destacou, primeiro por sua aplicação, um aluno voraz, uma mente brilhante, fez muito progresso, mas ele também se destacou por sua vida piedosa, por sua generosidade e por sua simpatia. Católico fervoroso, decidiu entrar para o sacerdócio. Foi chamado para trabalhar logo em seguida na corte do rei, pelo destaque, e acabou lecionando e tornando-se depois reitor da Universidade de Praga, onde ele havia estudado. Em poucos anos, o humilde estudante tornou-se o orgulho do seu país e a sua fama se espalhou por toda a Europa. Assumiu o púlpito da Capela de Belém, lá em Praga, e instruiu o povo nas Escrituras, onde, segundo relatos históricos, prevalecia a ignorância e os piores vícios. John Hus exortava o povo, no próprio idioma, a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. E por esse tempo, um tal de Jerônimo, voltando da Inglaterra, trouxe consigo os escritos de um fulano chamado John Wycliffe.
classificado como a estrela da manhã da Reforma, viveu algumas décadas antes deles. A rainha da Inglaterra, que era uma convertida aos escritos de Wycliffe, também era uma princesa da Boêmia, e por sua influência os escritos deste camarada foram amplamente divulgados ali na Boêmia. John Hus leu estes escritos com profundo interesse e, desconhecendo para onde tais argumentos o levariam, ele era muito inclinado a concordar com eles, ainda que fosse um católico devoto. Por essa época, 2 estrangeiros, também vindo da Inglaterra, apareceram ali em Praga, mas foram impedidos de pregar logo de começo. Mas os 2 artistas arrumaram outro jeito de pregar. Se eles não podiam falar, os 2 pintaram 2 quadros. Nós não sabemos o nome deles, pelo menos eu não consegui identificar. Eles pintaram 2 quadros. E com estes quadros eles transmitiram uma mensagem ao povo. Num primeiro, havia Jesus montado num jumentinho, cercado de pessoas pobres que colocavam seus mantos e seguravam ramos de palmeira, e ali no horizonte era o que parecia ser Jerusalém, e esse quadro com toda aquela humildade, representando o Filho de Deus glorioso, mas encarnado e pobre, sem aparência nem formosura, entrava na cidade aclamado como rei. No outro quadro, eles pintaram o líder da igreja romana, num trono de ouro, belamente ordenado, com uma tríplice coroa na cabeça, com toda a pompa e ostentação à sua volta. E eles colocaram os 2 quadros em exposição e as pessoas passavam e olhavam. Aquilo impressionou muito os moradores da cidade e causaram também profunda impressão no coração de John Hus. Os seus sermões e as mensagens que ele pregava na capela de Belém chegaram a Roma e ele foi convocado para comparecer lá. Todo mundo sabia que se ele fosse, seria morto. Então o rei e a rainha da Boêmia, lá em Praga, apelaram ao Papa para que John Hus não precisasse ir até Roma e que uma delegação papal tratasse do seu caso ali em Roma, para que ele não sofresse qualquer tipo de ameaça no caminho ou ficasse desamparado lá ali, querendo ou não, ele tinha simpatia da corte real. O Papa não aceitou e achou um desaforo a sua ordem não ser atendida, e ele fez uma coisa que era uma coisa horrorosa aos olhos do povo. Ele interditou a cidade de Praga. Essa sentença provocou um alarme geral e o povo se encheu de horror. Por quê? O que era esse interdito? Acreditava-se que as portas do céu se fechavam contra a região atingida pelo interdito, até que o Papa removesse essa excomunhão. Os mortos eram excluídos das moradas da bem-aventurança. Aqueles que morriam, que moravam naquela cidade, não podiam ir para o céu. Era um sinal da terrível calamidade. Suspendiam-se todos os cultos, as igrejas eram fechadas, os casamentos só poderiam ser celebrados do lado de fora, sem o sacramento da igreja. Os mortos, negando-se-lhe o sepultamento em terreno consagrado, eram sem os ritos fúnebres, colocados em fossos ou no campo. A cidade de Praga se encheu de tumulto. Uma classe numerosa acusou John Hus como a causa de todas essas calamidades e rogaram que ele fosse entregue à vingança de Roma. Por essa razão, para acalmar a tempestade, o reformador se retirou da cidade por algum tempo até a sua cidade natal. Mas Hus estava num conflito pessoal semelhante ao que mais tarde seria experimentado por Lutero. A igreja de Roma era ainda para ele a esposa de Cristo e o Papa o representante vigário de Deus. Os preceitos das Escrituras, comunicados por meio do entendimento, devem reger a consciência e Deus falando através da Bíblia, não a igreja através do sacerdócio único, guia infalível. Então ele ficava nesse conflito pessoal, como ele poderia ser leal àquilo que ele entendia que ser um caminho de Deus, e ao mesmo tempo a todos esses abusos, e isso trouxe muita angústia e ansiedade para ele. Seus inimigos eram muito ativos e poderosos, mas a rainha e muitos dos nobres eram seus amigos e o povo em grande parte o apoiava. Com a situação acalmada, Hus volta à cidade de Praga e nesse momento um amigo surge e a partir daqui os 2 nunca mais se separaram. Eu já mencionei Jerônimo, de gênio brilhante, extremamente eloquente, se comunicava muito bem, muito inteligente, ele conquistou rapidamente o favor popular. Mas John Hus possuía maior grandeza de caráter, o seu discernimento calmo ajudava Jerônimo em sua impulsividade. Juntos os 2 fizeram uma grande dupla. Havia muito a ser feito, mas Deus guiou o seu povo passo a passo, conforme eles podiam suportar. Os 2, ainda que muito fiéis e talentosos, não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez só. De século em século,
outros fiéis obreiros guiariam o povo no caminho da luz. Nessa época, a igreja romana estava rachada. 3 papas disputavam o trono. Os pretensos sucessores de Pedro lançavam anátemas uns aos outros e por vezes faziam uso das forças, das armas. Para financiar seus exércitos, esses 3 papas em disputa vendiam relíquias, dons, bênçãos, perdão ao povo ignorante e supersticioso. Rus e Jerônimo, lá em Praga, não perderam a chance de censurar tais abusos e abominações. Praga estava agitada e Rus foi acusado de ser um perturbador. De novo, a cidade foi interditada. O Papa João XXIII, a pedido do imperador Sigismundo, convocou um concílio. E esse concílio tinha duas razões principais de ser. A primeira, apaziguar o cisma da igreja e a briga desses 3 papas que disputavam a sucessão de Pedro. E a segunda coisa, desarraigar a heresia. Os 2 papas rivais a João 23 não compareceram, mas o próprio João 23 estava com medo de ser deposto pelo imperador, pelos abusos, vícios e crimes, e mais assim ainda ele entrou na cidade cheio de pompa. Todo o clero e gente da cidade foram lhe dar as boas-vindas. Veio trajado num palio de ouro, carregado por 4 magistrados, com a hóstia levada diante dele por cardeais nobremente vestidos. Enquanto isso, um outro viajante se aproximava. Rus sabia dos perigos que o ameaçavam. Se despediu dos seus amigos como se jamais devesse encontrá-los de novo e seguiu viagem pressentindo que estava indo em direção à fogueira. Ele escreveu uma carta: meus irmãos, parto com o salvo-conduto do rei, repare nas palavras desse homem, ao encontro de numerosos e figadais inimigos. Confio inteiramente, disse ele, no Deus Todo-Poderoso, em meu Salvador. Confio em que Ele ouvirá vossas fervorosas orações, que comunicará sua prudência e sabedoria à minha boca, a fim de que eu possa resistir a eles, e que me outorgará seu Espírito Santo, a fim de fortificar em sua verdade, de maneira que eu possa defrontar com coragem tentações, prisão e, sendo necessário, uma morte cruel. Jesus Cristo sofreu por seus amados, disse John Hus. Deveríamos, pois, estranhar que Ele nos haja deixado o seu exemplo, para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação? Ele é Deus, nós suas criaturas. Ele é o Senhor, nós os seus servos. Ele é dominador do mundo, nós somos desprezíveis mortais. No entanto, Ele sofreu. Por que, pois, não deveríamos nós também sofrer? Particularmente quando o sofrimento é para a nossa própria purificação. Portanto, amados, disse John Hus, se minha morte deve contribuir para a sua glória, orai para que ela venha rapidamente e para que Ele possa habilitar-me a suportar com constância todas as minhas calamidades. Mas se for melhor que eu volte por meio de vós, oremos a Deus para que eu possa fazer sem mancha. Isto é, para que eu não suprima um tio da verdade do Evangelho, a fim de deixar a meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Provavelmente, pois, nunca mais contemplareis meu rosto em Praga, mas se a vontade do Deus Todo-Poderoso dignar-se de restituir-me a vós, avancemos então com o coração mais firme no conhecimento e no amor de sua lei. O reformador foi preso, por ordem do Papa e dos cardeais, foi lançado numa asquerosa masmorra, mesmo ele tendo um salvo-conduto para a vergonha do imperador. Mais tarde foi transferido para um castelo forte além do Reno e ali foi conservado prisioneiro. O Papa, o João 23, que tinha entrado na cidade cheio de pompa, pouco lucrou com a sua perfídia e logo foi entregue à mesma prisão onde estava John Hus. Provara-se perante o concílio ser ele réu dos mais baixos crimes, além de assassinato, simônia e adultério, pecados que nem convém mencionar. Assim, o próprio concílio declarou, e finalmente foi ele despojado da tiara de papa e lançado na prisão. Os antipapas também foram depostos, sendo escolhido um novo pontífice. Olha a confusão. Se bem que o próprio papa tivesse sido acusado de maiores crimes que os de Hus, denunciara os padres e contra os quais John Hus exigira a reforma, o mesmo concílio que rebaixou o pontífice tratou também de esmagar o reformador. Ele estava enfraquecido, doente, por causa da reclusão, pois o ar úmido e o impuro calabouço lhe acarretaram uma febre que quase o levara à sepultura. John Hus foi finalmente conduzido perante o concílio. Repare,
Carregado de cadeias, ele ficou em pé na presença do imperador, cuja honra e boa-fé tinham sido empenhadas em defendê-lo. E foi bem constrangedor, porque o próprio imperador, que agora tem aquela fiel testemunha diante de si, havia traído o salvo-conduto que tinha sido emitido em favor dele. Durante o longo processo, manteve firmemente a verdade e, na presença dos dignatários da Igreja e Estado, em assembleia, proferiu solene e fiel protesto contra as corrupções da hierarquia. Quando se exigiu optar entre renunciar suas doutrinas ou sofrer a morte, ele aceitou a sorte de mártir. Susteve-o a graça de Deus. Durante as semanas de sofrimento, porque passou antes de sua sentença final, a paz do céu encheu-lhe a alma. Ele disse: escreva esta carta, escreveu a um amigo, na prisão com as mãos algemadas, esperando a sentença de morte amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontraremos na deliciosa paz da vida futura, sabereis quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou em meio de tentações e provas. D'Aubigné, um historiador muito conhecido, citado por Ellen White, relata um sonho que John Hus teve na masmorra. Um sonho que lhe trouxe angústia a princípio e conforto ao final. D'Aubigné relata que John Hus, enquanto preso numa daquelas noites, ele sonhou que na capela de Belém, lá em Praga, onde ele havia feito muitas das suas mensagens e sermões, as imagens de Cristo que pintadas nas paredes e traduzidas em obras de arte foram derrubadas, quebradas, pichadas e rabiscadas, e outras coisas horrorosas foram colocadas no lugar. Aquilo durante o sonho lhe trouxe profunda angústia, mas logo em seguida, uma mão reparadora tira toda a sujeira e refaz as imagens, exaltando a pessoa e a figura de Cristo. E isso lhe trouxe uma paz indescritível. Pela última vez, John Hus foi levado perante o concílio. Era uma vasta e brilhante assembleia, o imperador, os príncipes do império, os delegados reais, os cardeais, bispos e padres, e uma vasta multidão que acorrera para presenciar os acontecimentos do dia. De todas as partes da cristandade se reuniram testemunhas deste primeiro grande sacrifício na prolongada luta pela qual se deveria conseguir a liberdade de consciência. Sendo de novo exortado a retratar-se, ele replicou, voltando-se para o povo: com que cara, disse ele, eu contemplaria os céus se eu me retratasse? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o evangelho puro? Não! Aprecio sua salvação mais do que este pobre corpo, ora destinado à morte. As vestes que ele usava foram removidas uma a uma, pronunciando cada bispo uma maldição ao realizar sua parte na cerimônia. Finalmente puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça, uma mitra de papel em forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios com a palavra arquierege bem visível na frente. Com muito prazer, disse Hus, levarei sobre a cabeça esta coroa de vergonha por teu amor a Jesus, porque por mim levaste uma coroa de espinhos. Quando ele ficou assim trajado, os prelados disseram: agora votamos tua alma ao diabo. E Hus, por sua vez, erguendo os olhos ao céu, disse: entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor, pois tu me remiste. Foi então entregue às autoridades seculares e levado fora ao lugar da execução. Imenso séquito, muita gente o acompanhou, centenas de homens em armas, padres e bispos em seus custosos trajes e os habitantes de Constança. Quando estava atado ao poste, tudo pronto para se acender o fogo, o mártir mais uma vez foi exortado a salvar-se, renunciando aos seus erros. A que erros, disse Hus, renunciaria eu? Não me julgo culpado de nenhum, invoco a Deus para testemunhar que tudo que eu escrevi e preguei, assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e perdição, e portanto muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, ele se pôs a cantar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou, até que sua voz silenciou para sempre. Depois de completamente consumido o corpo de Hus, suas cinzas e a terra que repousavam foram ajuntados e lançados no rio Reno, e assim levadas para além do oceano. Os seus perseguidores, em vão, imaginavam ter desarraigado as verdades que pregara. Dificilmente se dariam conta de que as cinzas naquele dia levadas para o mar
deveriam ser qual semente espalhada em todos os países da terra, de que em terras ainda desconhecidas produziriam fruto abundante em testemunho da verdade, como está acontecendo aqui hoje, exatamente nesse momento. A voz que falara no recinto do concílio de Inconstança despertara ecos que seriam ouvidos através de todas as eras vindouras. John Hus já não existe mais, mas as verdades por que morrera não pereceriam jamais. O exemplo de fé e fidelidade animaria multidões a permanecerem firmes pela verdade em face da tortura e da morte. Essa sua execução patenteou ao mundo inteiro a crueldade de Roma. Os inimigos da verdade, posto não o soubessem, haviam estado a adiantar a causa que eles em vão procuravam destruir. Uma outra fogueira se acenderia em breve contra a figura de Jerônimo, mas isso é assunto para um outro dia. Nas palavras de Willie, um historiador, citadas por Ellen White no livro O Grande Conflito, ela diz assim: ambos, John Hus e Jerônimo, foram valentes durante a aproximação de sua última hora. Se preparavam para ir para a fogueira como se estivessem indo para uma festa de casamento. Não se podia ouvir um grito de dor. Enquanto as chamas cresciam, cantavam hinos e apenas a veemência do fogo pôde calar seu canto. O que seria mais fácil? O que seria mais difícil? Viver por Cristo ou morrer por Ele? Meus irmãos, não nos enganemos. Haverá um tempo, e creio eu, ele está cada vez mais próximo, em que nossa fé será desafiada, em que a nossa liberdade de consciência será colocada à prova. Haverá um tempo, e ele está cada vez mais próximo, em que as pessoas terão que responder por sua fé, se apoiando única e exclusivamente nas verdades da palavra de Deus, somente. Nada mais nos protegerá a não ser a convicção de que a palavra de Deus ela é inspirada e que ela é suficiente para guiar o povo no caminho da verdade e da justiça. Agora, se eu não consigo viver apoiado em tais verdades, como eu teria coragem de morrer por elas? Você percebe que a decisão da vida da gente, ela não se dá em episódios isolados e dramáticos. Nós construímos a nossa capacidade, a nossa fidelidade nas coisas mais simples do dia a dia. Nós pavimentamos a nossa fé e construímos a nossa confiança em Deus com as coisas do dia a dia. Nas nossas relações mais simples, nas nossas reações em casa, na maneira como a gente lida com os nossos negócios, na maneira como a gente trata os outros, na maneira como a gente se comporta no nosso ambiente profissional. Não pode haver dicotomia entre o que você é nestas horas bonitas do sábado pela manhã na igreja e como você vive nas horas seculares ou no restante da semana. Não pode haver duas vidas. Eu tenho me preocupado. Esse ano de 2020, onde nem eu e nem você e nem a fé que nós professamos está no centro do debate da questão, nós temos visto como as coisas podem mudar rapidamente e drasticamente. Como uma agenda pode ser apresentada e como as pessoas reagem a elas. Nós temos a chance de olhar as coisas e perceber que a liberdade conquistada com o sangue, o suor e o esforço de muitos por longas décadas pode se esvair rapidamente, às vezes até por bons motivos, motivos nobres. Esse ano de 2020 deveria nos levar a profundas reflexões. Eu e você precisamos estar preparados para aquilo que vem diante de nós. Mas para que um dia tenhamos coragem de morrer por Cristo, nós precisamos ter coragem hoje de viver por Ele. Me preocupo porque às vezes, meus irmãos, nas coisas mais simples, nós damos margens às nossas vontades e preferências e a maneira às vezes como a gente se comporta, como a gente se veste, como a gente se diverte, como a gente gasta os nossos recursos, não indicam, em absoluto,
quem nós servimos e para onde nós estamos indo. Se com essas pequeninas coisas do dia a dia, que tem que ver com viver em função de Cristo, nós estamos mais apegados às nossas vontades e preferências, como um dia com o pescoço a prêmio, nós teríamos coragem de depor a nossa vida. Apocalipse capítulo 6, até que se complete o número dos seus conservos. Eu não sei se eu ou você seremos chamados a depor a nossa vida em favor do Evangelho, como testemunho, mas se isso acontecer, com você ou comigo, o meu sincero desejo é que a gente esteja preparado para entregar a vida. Como renunciaria eu? Com que cara eu olharia para a minha família? Com que cara eu olharia para a minha igreja? Com que cara eu olharia para todos aqueles a quem eu preguei a palavra de Deus? Com que cara? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que aquele homem cantou. Que Deus nos abençoe.